concurseiro, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinante, professor de Informática e Tecnologia da Informação. Estamos começando mais um evento aqui no Qualis Concursos. E no vídeo de hoje eu vou dar aí para você 7 dicas para você que está começando a estudar Informática ou Tecnologia da Informação para concursos. E é claro que esse vídeo aí também serve para você que já está aí na caminhada, mas tem uma coisinha ou outra ali para dar uma ajustada. Então, acompanha comigo aí na tela que eu vou falar aí para você rapidamente essas 7 dicas aí. Perdão. Vamos lá então. Então, galera, como estudar informática do zero, dicas Qualis. Esse aqui é o nosso novo quadro aqui no Qualis Concursos, onde nós vamos passar aí algumas dicas para você que está estudando aí para concurso público. Então, galera, antes da gente começar aquela rápida apresentação, deixa aí as nossas redes sociais. Eu sou o professor Vinícius Guinante, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos e deixo aqui as nossas redes sociais. Aqui no canal do YouTube, já se inscreva aí, siga-nos lá no Instagram e deixo aqui também as minhas redes sociais. E uma novidade para você que já tem o Telegram aí, nós criamos um novo canal lá no Telegram, tá? Então você pode entrar lá no meu canal e participar também. E caso você queira mais dúvidas, está aqui o nosso site, caso você queira conhecer um pouquinho dos nossos produtos do Qualis Concursos, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar aí pela nossa primeira dica, que é a verticalização do edital. Então, eu dividi essas dicas aí em 7 dicas, tá? Para você aí acompanhar. E elas vão se basear em o que, onde e como, né? Então, a primeira dica é o que. Ou seja, o que eu devo estudar? Então, você que está começando do zero, ainda não tem muita noção, nossa, professor, eu tenho que estudar aquela parte mais básica, eu tenho que estudar aquela parte mais avançada. O que eu preciso estudar? Me ajuda, por favor. Tenha muita calma, por quê? Quando você está começando aí a estudar para concursos, a primeira coisa que você tem que fazer é se ater ao seu edital. Então, por isso que é muito importante a verticalização do seu edital. Tá bom, professor. Já entendi, então, que a primeira coisa que eu tenho que fazer com o meu edital... Essa é uma dica, né, pessoal, que vale para qualquer matéria, tá? Tanto aí para as matérias de direito, português, qualquer matéria, é que você verticalize o seu edital. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se ater ao edital do seu concurso. Se você está estudando ali para carreiras fiscais, para carreiras de controle, para carreiras administrativas, é verticalizar o seu edital e se ater àquilo que vai cair na sua prova. Primeira coisa que você deve fazer, tá? E como é que eu faço isso então, professor? Eu trouxe aqui um exemplo, que é o edital lá do ISS de Aracaju. Aracaju, que também é muito parecido lá com o edital do TCE Rio de Janeiro, tá? E aqui eu fiz uma verticalização do edital. Então observa que aqui nós temos o tópico 1, grandão e negrito, né? E depois, logo abaixo, nós temos lá os subtópicos deste tópico aqui. Depois nós temos tópico 2, tópico 3 e sempre aqui abaixo os subtópicos, tá? Você pode falar, ah, professor, isso é bobeira, não precisa disso não, né? Mas experimente fazer isso apenas uma vez e você vai ver que a verticalização do edital faz toda a diferença na compreensão do conteúdo, tá? Então faça isso, tá? Faça para todas as matérias, não só para a matéria de informática. Então esse é o primeiro passo, que é definir o conteúdo que você precisa estudar, tá bom? Então, e aí tem mais aí algumas outras, né? E olha que legal, né? Porque aqui dentro dessa parte de mineração de dados, nós temos vários subtópicos, tá? E isso pode acabar ali te confundindo de alguma forma, tá bom? Então, primeira coisa aí, faça a verticalização do seu edital. O segundo passo, ainda continuando no tópico o que, é a definição dos conceitos, dos termos que se encontram no seu edital. É claro que no seu caderno, no seu material de estudos, nas suas aulas, você vai ter de aprofundar isso. Mas você precisa saber o que são esses conceitos, tá? E aí você pode fazer ali um caderninho de anotações rápidas, pode definir ali num slide, né? Criar ali alguma coisa no PowerPoint, pode criar no OneNote, né? Enfim, aí você vai decidir se o seu caderno de estudos ele é digital ou se ele é físico. Isso independe, né? Tem muita gente, tem alguns alunos que preferem a parte digital e tem outros que preferem a parte física. Depois, um pouquinho adiante, eu vou chegar num livro, tá? Eu vou comentar com vocês sobre um livro que diz exatamente
a diferença de estudar aí a parte digital ou na parte física, ok? Então você vai pegar ali os termos do seu edital, tá? E você vai fazer a definição dos termos. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, banco de dados relacionais. E aí você vai lá e vai definir banco de dados relacional é tal, tal, tal. E aí você vai fazer as definições. Metadados. O que é metadados? Então, você vai fazer também a definição do que é metadados. O que são visões? O que são índices? O que são chaves e relacionamentos? Precisa aprofundar? Não, tá? Não é necessário aqui um aprofundamento dos termos aqui, tá? Basta que você coloque lá, por exemplo, vamos falar aqui de chaves. Nós temos ali pelo menos 5 tipos de chaves: a super chaves, chave primária, chave secundária, chave estrangeira e a chave candidata. Então você pode somente anotar essas 5 chaves, tá? Não precisa definir os termos dela. E você escreve lá simplesmente que tem essas chaves. Aí, claro, no seu caderno de estudos, lá na onde você for aprofundar, aí você vai fazer ali aprofundamento, né? Vai entrar todas essas partes. Mas eu só recomendo que você faça ali inicialmente a definição dos termos do edital, já está de bom tamanho, tá? Alguns cursos, né, assim como quais concursos, obviamente, tem a definição dos termos do edital dentro dos cursos. Tá? Então, basta que você acompanhe aí, principalmente em algumas novidades que nós vamos lançar aí para vocês, que são as apostilas. Nós vamos fazer ali uma rápida definição dos termos do edital. Isso é muito importante porque você não perde tempo, né? O próprio professor já faz essa definição aí para vocês, ok? Isso é muito bom. Então, feito a verticalização do edital e feito a definição dos termos do edital, você já sabe o que você deve estudar e você já sabe o que a prova te espera. Você já sabe o que te espera ali na prova. Tá bom? Então, se vai vir ali alguma coisa um pouco mais aprofundada, se vai vir ali alguma coisa um pouquinho mais básica, então você já começa a ter um norte do que você tem que estudar, tá? Se você precisa estudar algo mais básico, se você precisa estudar algo mais avançado, é claro que aqui não tem como eu definir, porque para cada carreira aí, basicamente, alguns termos costumam mudar, né? Então, por exemplo, nesse edital do ISS, nós não tivemos nada de ITIL, nós não tivemos nada de PMBOK, de COBIT, nem nada desse tipo. Então, obviamente, é totalmente desnecessário estudar esses conceitos, beleza? Bom, e aí, o próximo assunto é onde, ou seja, aonde que eu vou estudar isso? E aí, para isso você deve escolher ali uma fonte de informações boa, assim como aqui o Qualis Concursos, onde nós temos ali os materiais comentados, nós temos videoaulas, nós temos aí tudo o que você precisa para saber. E, obviamente, dentro aqui da matéria de Informática e Tecnologia da Informação, nós já temos alguns cursos disponíveis lá no nosso site. Basta que você acesse www.qualisconcursos.com.br e já confira os cursos que nós temos disponíveis para você, ok? Então, você vai definir aonde você vai estudar. Então, você deve pegar ali um material de confiança, né? E, obviamente, isso é totalmente variável, tá? Primeira coisa, já que eu quero deixar claro aqui, não existe um método de estudo perfeito. Não existe um método que vai te aprovar em 5 dias, em 1 mês, em 6 meses. Isso não existe, tá? Isso varia muito de aluno para aluno, de pessoa para pessoa. Tem gente que prefere estudar por videoaulas, tem gente que prefere estudar totalmente por PDF, tem gente que prefere estudar só por questões, tem gente que estuda de todos os jeitos, só por simulados. Enfim, você deve conhecer qual que é o melhor método de estudo para você. E como que você vai fazer isso? Testando, colocando a mão na prática, estudando, bunda na cadeira e mandando ver aí nos estudos, beleza? Então, você deve definir o seu cronograma, você deve definir qual é a melhor forma de estudo para você. E, obviamente, a forma que você está estudando hoje, muito provavelmente não vai ser a forma que você vai estar estudando daqui a um ano. Então, por exemplo, hoje, se você está começando, aí sim, de fato, recomenda-se que você veja mais as teorias, tá? Veja mais o conteúdo do professor, adquira mais informações e deixe ali o número de questões, sempre fazendo questões, mas um pouquinho mais baixo. Agora, se você já está mais avançado, aí você deve diminuir um pouco da teoria, visto que você já aprendeu bastante coisa, e aumentar o número de questões, tá? Isso é fato, isso não varia de pessoa para pessoa, isso é um fato que todo concurseiro tem de saber. Beleza? Bom, e a nossa próxima dica é aprender a aprender, que é justamente isso que eu falei sobre o conhecimento. Então, tem muita gente que não tem noção de como que o nosso cérebro funciona, como que o aprendizado funciona. Tem um livro que se chama
Inteligência em Concursos, que é exatamente este que está aparecendo aí na tela do grande e ilustríssimo professor Pierluigi Piazzi, tá? Então você pode procurar ele aí na internet, tá? E eu recomendo que, se você está estudando para concursos, que você faça a leitura desse livro. É um livro curtíssimo, você consegue ler ali ele em 1, 2 finais de semana, ali num domingo, um diazinho tranquilo, tá? E nesse livro ele explica, né, do ponto de vista da ciência, como que funciona o aprendizado do nosso cérebro, tá? Então não sou eu que estou falando, né? Ali é algo científico, é algo que foi estudado. E basicamente ele diz que o nosso cérebro ele funciona de três formas. A primeira forma é a absorção do conteúdo. Então, basicamente, é isso que está acontecendo agora. Eu estou falando diretamente com você e você está absorvendo aquilo que eu estou falando. Se você não colocar em prática aquilo que eu estou falando, tá? Muito provavelmente aquilo vai ficar somente armazenado na sua memória de curto prazo, tá? Então, esse é o primeiro passo, é a absorção. O segundo passo é justamente isso que eu acabei de falar, que você coloca em prática justamente aquilo que nós estamos falando. Então, depois de você assistir uma videoaula, depois de fazer a leitura de um PDF, você vai fazer o que ele chama de estudo ativo, que é você sentar a sua bunda ali na cadeira, pegar um papel, uma caneta e escrever, tá? Colocar ali em ação. E ele fala justamente nesse ponto, né, do seu estudo ativo, a diferença ali entre o estudo virtual, né, entre você criar um caderno digital e criar um caderno físico, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você precisa escrever a letra B, tá? Pra gente parece algo bem tranquilo, né? Você só digitar ali a letra B, tá? Provavelmente para você vai estar aparecendo invertido na câmera, mas eu escrevi aqui a letra B, tá bom? E quando você escreve ali a letra B, pra gente parece algo já automático, tranquilo, mas imagina quantos cálculos, né, o nosso cérebro tem de fazer, ou seja, a precisão que a gente vai segurar a caneta, o tanto de força que a gente vai segurar a caneta, o tanto de força que nós iremos precisar aplicar sobre o papel para que essa tinta passe da caneta para o papel. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. E, obviamente, o nosso cérebro ele faz diversos cálculos para isso. Agora, o que é totalmente diferente quando você monta um caderno digital, onde você apenas pressiona uma tecla. E aí, o que você acha que é melhor para o seu cérebro? Você acha que é melhor ali o estudo virtual, montar o caderno virtual, ou você acha que é melhor ali o caderno físico? Comenta aí embaixo no vídeo que eu quero saber a sua opinião e quero saber como que você estuda. Você cria cadernos lá, por exemplo, no OneNote, cria cadernos no PowerPoint, ou você tem o seu caderno físico, onde você prefere escrever, prefere rabiscar ali o seu papel. É claro que os dois têm as suas vantagens, né? Por exemplo, para você fazer uma atualização no caderno virtual é muito mais fácil. É você só clicar ali e apertar um delete. Agora, se você vai fazer uma atualização ali no seu caderno físico e você escreveu de caneta, provavelmente ou você vai ter que ali arrancar aquela folha se não tiver mais espaço, ou rabiscar, né? Vai ser bem mais complicado. Então, eu diria que o caderno virtual tem as suas vantagens e o caderno físico também tem as suas vantagens. E aí vai de você saber o que é melhor para você. Ok? Então, deixo aí essa dica do professor Pierluigi, deixo essa leitura para que você possa fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse livro e você vai aprender a... Eu ainda errei aqui, né, pessoal? Perdão, né? Aprender não, né? Aprender. Corrijam aí para mim depois, por favor. Beleza? Então, aprender a aprender, ok? Então, fica aí mais essa dica. E vamos lá, cuidado com os vícios, tá? Toma muito cuidado, principalmente você que já trabalha com computador ali, mexe diariamente no Word, mexe diariamente no Excel, porque eu tenho certeza que se você for fazer uma prova do Word, você que trabalha com Word, vai saber responder a questão de Word. Agora, se eu perguntar para você, aonde fica o botão de inserir, em qual guia fica o botão para inserir colunas no Word? Em qual guia que fica isso? Provavelmente você vai responder que é na guia inserir, né? Deixa aí os comentários sobre aonde você acha que encontra-se este botão. Só que é claro que ele não está na guia inserir, ele está na guia layout, né? Ou se você é ali do Office um pouquinho mais antigo, vai estar lá na layout de página, ok? E, obviamente, isso é só um exemplo, tá? Mas você também tem que tomar muito cuidado ali com os vícios do Word,
ok? Porque isso pode ali acabar pegando um pouquinho você, ok? E isso vale ali para qualquer outra coisa, né? Por exemplo, para o Excel, para uma matéria de banco de dados ou alguma outra coisa do tipo que você tenha ali facilidade no dia a dia, tá? Quanto mais técnico você for, mais a banca pode te pegar, ok? E isso acontece em inúmeras questões, beleza? Muito bem. E aí chega a nossa sexta questão, a nossa sexta dica, que é faça questões. Pessoal, as questões, ela é fundamental na sua preparação, tá bom? Você deve fazer questões. As questões, elas são uma ótima forma de revisão, elas são uma ótima forma de medir o seu nível de conhecimento e aprendizagem. Pô, se você está acertando todas, meus parabéns, significa que o seu estudo realmente está funcionando. Agora, se você está errando tudo, você precisa rever o seu método de aprendizagem, tá? Você precisa trocar esse método. Você precisa, por exemplo, estar fazendo em caderno físico, pô, parte lá para o caderno virtual, ou então inverte, parte lá para videoaula, parte para PDF. Enfim, você deve saber o que é melhor para você e você pode ali se medir sempre através de questão, beleza? E vamos então à nossa última dica para finalizarmos este nosso evento, que são as tendências de TI, ok? Então, galera, uma coisa que nós devemos observar aí, pelo menos nos últimos anos, né? Esse vídeo aqui ele está sendo gravado no ano de 2020. Se você observar ali do ano de 2017 para frente, foi que as tendências de TI começaram a entrar nas provas. Então, basicamente, antes ali do ano de 2017, nós tínhamos uma tranquilidade dentro da matéria de informática, tínhamos assuntos como Word, Excel, PowerPoint e assuntos bem mais tranquilos a serem trabalhados. Depois disso, né, nós vimos que o nível do concurso público ele começou a subir, tá? E obviamente com isso os temas começaram a ficar mais difíceis, tendo ali temas tão difíceis, né, que eram cobrados antes para cargos técnicos. Então nós temos ali a entrada das matérias de tecnologia da informação, como por exemplo governança, banco de dados, segurança da informação um pouquinho mais avançado, programação, né, diversos outros tipos que acabam aí sendo a nova tendência de tecnologia da informação. Então se você está começando a estudar agora, já se prepare e já saiba que a matéria de TI ela é uma matéria com grande peso. Afinal, a maioria dos concursos hoje, você vai em algum momento ali ficar na frente do computador. Não tem jeito, tá? Se você for um analista ali da Receita Federal, basicamente o seu trabalho é na frente do computador, porque você vai ter que fiscalizar alguma coisa e você vai precisar de um banco de dados. Se o seu trabalho ali é de controle, você vai ter que controlar alguma coisa no computador, tá? Agora, vamos pegar aqui o mais distante, vamos pegar uma área policial, né? Aonde que você acha que você vai preencher o seu relatório? Você acha que você vai preencher um relatório físico? Negativo. Seu relatório agora é virtual. Então, obviamente, dependente do concurso que você for prestar, você em algum momento vai precisar ficar na frente do computador. E é óbvio que você precisa saber um pouco aí de informática e tecnologia da informação para isso. Beleza? Então, eu deixo aí com vocês essas 7 dicas, tá bom? Eu espero que elas ajudem você a se preparar para o seu concurso, ok? Estamos à disposição aí nos comentários e também no chat para qualquer dúvidas ou questões. E eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo evento. Valeu!